A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos aí ligados na Rádio Clube FM. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar sobre reuniões de desobsessão. Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 98449 49 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências. O Espiritismo, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as reuniões de desobsessão. Poucos dirigentes espíritas sabem que não deve ser qualquer médium convidado para atender os trabalhos desobsessivos. Não é por ser psicofônico, vidente ou psicógrafo que o médium terá condições gerais para participar de trabalhos tão graves, tão sérios. As reuniões de desobsessão acontecem quando as pessoas buscam as casas espíritas com sofrimentos atrozes, por exemplo, de desequilíbrio psíquico, emocional, dizendo que está vendo vultos, que não dorme à meia-noite. Muitas vezes isso acontece. Então buscam os dirigentes dos centros espíritas explicando os problemas que estão vivendo. Então existem as reuniões de desobsessão, obviamente fechadas, né, só para médiuns, que vão tratar aqueles espíritos obsessores que estão obsediando pessoas, orientá-los, né, no sentido de que a justiça compete a Deus e não aos homens, mas para tanto devem ser pessoas muito equilibradas, né, que têm valores morais de destaque, enfim, não pode ser qualquer um a trabalhar num serviço tão sério. Pessoas que mantêm o tabagismo, o alcoolismo ou uso de qualquer outras drogas, tropismo neurológico, indivíduos que mantêm nas faixas da prostituição sexual, por mais modernas que estejam tais práticas nas metrópoles, e quejando certamente não serão os mais recomendados para atender nessas sessões. Inclusive, eu vou mais além, essas pessoas não devem nem sequer fazer parte, né, de um trabalho mediúnico de uma casa séria, né,
se ele é portador de diversas viciações, você não vai discriminá-lo, não deixando assistir às palestras, isso aí aperta todos. Mas para um trabalho tão sério, né, as pessoas têm que ser selecionadas, porque você não pode colocar o nome da doutrina, o próprio Evangelho de Jesus em vão. Pessoas de língua grande, que não sabem guardar a discrição exigida por esses labores, que a gente fala, os tratamentos medianímicos, ou as reuniões mediúnicas propriamente ditas, tem que funcionar como um sacerdócio, porque às vezes você acaba sabendo de algo íntimo de uma pessoa conhecida, e tem que ficar ali na reunião. Ninguém tem que saber disso, né? Então essas pessoas não sabem guardar a discrição exigida, bem como as que portam desarranjos emocionais, que gritam, que acabam de chorar, né? Se chove, se faz sol. Não deve ser chamado para tais assuntos tão sérios e compromissados. Então, meus irmãos, primeiro, a diferença do médium espírita para os demais é porque é um médium totalmente equilibrado. E nas reuniões mediúnicas, ainda que o espírito venha com uma certa violência, querendo bater ou dar tapa na mesa, por exemplo, o médium não vai deixar de maneira alguma. Então há uma diferença muito grande entre o médium espírita com os demais médiuns de outras correntes religiosas. Uma vez a doutrina espírita não criou médiuns, né? Eles existem desde que o planeta existe, né? Então nós temos que tomar muito cuidado nas seleções. Por isso que as casas espíritas convidam para fazer parte das reuniões mediúnicas, tem que estudar, fazer o ERG, o estudo avançado da doutrina espírita, sentar ali no banquinho, meu amigo, e ficar ali 1, 2, 3 anos estudando, se disciplinando, para então ser convidado para as reuniões práticas. Não é assim, chegou assim, olha, eu sou médium porque eu sinto a presença de espíritos, eu quero trabalhar aí. Olha, as coisas não são assim, né? São encontrados ainda em muitas instituições médios que não se falam, que estão brigados. Olha, isso é um absurdo, né? Como pode alguém que faz parte de um trabalho tão sério ter irritabilidade, discussões com um colega? E também participando dos serviços de mediunidade com o objetivo de atender a desobsessão. Pois se ele mesmo já é um obsediado, né? A síntese desses tipos contribui bastante para que as sessões vão deixando aos poucos de ser sessões de desobsessão para converter-se em sessão de obsessão. Vai ser uma obsessão, não uma desobsessão. São realmente muitas as possíveis causas do esvaziamento das condições espirituais de uma atividade desobsessiva. Mas, fundamentalmente, encontramos como causa primordial o próprio ser humano inadaptado às disciplinas, desejo de fazer o que dá na cabeça, ou pela ausência de conhecimento e maturidade que se torna instrumento de fascinadores, de mistificadores, que, quando não os tornam grande em peso no corpo das sessões, afasta-se do grupo a fim de esprolá-lo mais facilmente, impondo-lhe a perda da oportunidade reencarnatória. Somente a serenidade do trabalho, baseado no estudo sério e continuado e da ação fraternal em favor dos necessitados que estão à nossa volta, associado ao esforço pela autotransformação, farão com que retornemos às sessões de desobsessão que reflitam o Pentecoste, em cuja estrutura os filhos do Calvário, os caídos e os sedentos de luz, poderão reencontrar o coração vivo e amoroso do Mestre Jesus. Preciso tomar muito cuidado, né, com essas sessões, com muito respeito e responsabilidade. Então isso compete, além de tudo, aos dirigentes das instituições espíritas observar atentamente se o trabalhador está em condições realmente de cumprir aquela tarefa com desvelo. Qual deve ser a atitude dos dirigentes espíritas relativamente a essa enxurrada de obras mediúnicas de origem duvidosas que tem infestado o mercado de publicações espíritas nos últimos tempos? Será que Kardec, no seu tempo, ficaria calado diante dessas obras? Olha, tem uma enxurrada de livros escritos espíritas em várias livrarias do país inteiro e que, observando, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Não é porque está escrito espírita que você tem que acreditar no livro 100%. A doutrina espírita não passa a mão na cabeça de ninguém, como eu vejo determinados religiosos.
de uma maneira hipócrita, defendendo aqueles que estão cometendo equívocos. Ah, mas ele é um irmão nosso, do fulano de tal. Olha, não importa se ele é da sua instituição religiosa ou não. A pessoa está cometendo equívocos, ora, não tem que passar a mão na cabeça, né? Não é por aí. Outro dia mesmo eu falei com um amigo, fulano de tal, ele é de um segmento religioso, e ele estava ali insatisfeito porque houve uma crítica em cima de um determinado líder de sua igreja. Eu falei assim, pô, você devia dar graças a Deus, porque alguém está vendo o que ele está fazendo de errado, e você ainda está defendendo só porque ele pertence à sua crença? Porque na doutrina espírita não existe isso não, meu amigo. Se a pessoa está cometendo equívocos e indo de encontro aos preceitos da doutrina espírita do cristianismo, ora, tem que ser criticado e tem que ser tirado do trabalho. Não é porque os utilizam o nome de confrade, né, de meu confrade, né, seguindo a mesma orientação religiosa que eu sigo, que eu tenho que ali ficar adulando, ainda que ele erre, de maneira alguma. E também não é porque está escrito que o livro é espírita que eu vou aceitar 100%. Kardec deixou muito claro, tem que passar para o crivo da razão, da lógica e do bom senso. Paulo de Tarso deixou claro também, estudai tudo, mas retém aquilo que lhe aprover, aquilo que for melhor. Então não aceite só porque está escrito lá, ser livre espírita. Acredito que no período em que o planeta está vivendo tormentos de todos os tipos, confirmando o que considera Allan Kardec em seu livro A Gênese, ao afirmar que hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade, não poderia o nosso movimento espírita estar livre dessa avalanche atormentadora de más influências, seja de indivíduos aventureiros e insanos que anseiam por vitórias passageiras e ou lucrativas, sem a necessária consciência do tipo de semente que estão plantando para a colheita complexa no porvir, seja de entidades desencarnadas que continuam zombando dos esforços da luz, das falanges crísticas que visam desfazer as sombras que se demoram sobre a terra. Na medida em que os dirigentes espíritas vão se tornando mais lúcidos e, por conseguinte, mais coerentes com os princípios do espiritismo, conseguem dar-se conta de que qualquer obra que divulguemos em nome de nossa doutrina deve ter a chancela do bom senso kardeciano. Compreenderão que não vale oferecer ao grande público tudo que vai surgindo no mercado livresco, porque tenha o título de obra mediúnica ou espírita a fim de obter o tão esperado lucro, primeiro, porque nem tudo que é mediúnico tem que ser espírita, já que a mediunidade não é patrimônio exclusivo do espiritismo. Segundo, porque o critério utilizado pelo codificador do espiritismo para a seleção e publicação de textos é bastante rigoroso, indiscutivelmente responsável. Sempre que alguém se põe a publicar e a comercializar produtos sem qualidade genuinamente espírita, no mínimo comete o erro de lesa verdade espírita, o que ao longo do tempo deve acarretar muitas coisas graves nas mentes do que os leem, sem os necessários filtros do conhecimento dos livros de Allan Kardec. Com relação a Allan Kardec, estou certo de que não aceitaria tal fato com a passividade que temos encontrado no nosso movimento, uma vez que são muitos os dirigentes, nos mais variados níveis de responsabilidades, que não têm coragem de afrontar o status quo vigente nesse campo literário, seja para não terem aborrecimentos e se pouparem das investidas retaliadoras dos interessados na manutenção do que acontece agora, seja porque também não dispõe do necessário senso crítico para ver os elementos anti-espíritas ou inverídicos que tais obras contêm. É na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec no mês de maio de 1863, quando ele faz um exame das comunicações mediúnicas que lhe eram enviadas, que encontramos suas palavras dizendo: em grande número encontramos-las notoriamente más, no fundo e na forma, evidentemente produto de espíritos ignorantes, obsessores ou mistificadores, e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos que os assinam. Publicá-las teria sido dar armas à crítica. Vemos assim que o codificador do Espiritismo tomava posição e se pronunciava a respeito com a firmeza que o caracterizava.
Temos lido livros ditos mediúnicos, onde são apresentados o chulo da pornografia, das descrições libidinosas, fantasiosas descrições que não suportam o crivo da razão espírita, ao lado de outras coisas sem nexo, sem sentido para o processo de renovação e crescimento da criatura humana, sob a ótica do Consolador. Andamos o que escreve Kardec no texto supracitado. Começar, convém delas afastar das massas tudo quanto, sendo de interesse privado, só interessa àquele que lhe concerne. Depois, tudo quanto é vulgar no estilo e nas ideias ou pueril pelo assunto. Uma coisa pode ser excelente em si mesma, muito boa para servir de instrução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige condições especiais. Infelizmente, o homem é inclinado a supor que tudo que lhe agrada deve agradar aos outros. O mais hábil pode enganar-se. Tudo está em enganar-se o menos possível. Há espíritos que se comprazem em alimentar a ilusão de certos médiuns. Por isso, nunca seria demais recomendar a estes não confiar em seu próprio julgamento. É nisso que os grupos são úteis, pela multiplicidade de opiniões que podem ser colhidas. Aquele que, neste caso, recusasse a opinião da maioria, julgando-se mais esclarecido que todos, provaria superabundantemente a má influência sobre a qual se acha. Vale a pena continuar a estudar o que nos diz o codificador Allan Kardec sobre o tema em apreço. Aplicando estes princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que em 3.600 há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há mais de 300 para publicidade e apenas 100 de um mérito inconteste. Essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes. Inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos, se quiser atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material, quanto de efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Bem entendemos, pois, que Kardec não se acomodaria silenciosamente como não se acomodou em sua época. Hoje em dia, nos deparamos com um espírito acomodatício em nosso movimento, o que se mostra indicativo do descompromisso de muitos com a grandeza e clareza do Espiritismo. Nada obstante, continuem ocupando as mais diversas posições nos seus campos de atividades. Um fato bem peculiar em grande parte dos Estados Unidos e da Europa é a existência de grupos espíritas fundados e mantidos por brasileiros, cujos trabalhadores e frequentadores são, em maioria, brasileiros. Poucos grupos conseguiriam despertar nos nativos a vontade de aprender a doutrina espírita. O que é possível fazer para reverter esse quadro? Será sempre de muito bom proveito para o exercício da nossa humildade o fato de não atribuirmos aos brasileiros que vivem no exterior qualquer missão messiânica. É muito importante não introjetar na alma nenhuma vaidade relativamente à nossa postura diante de outros povos ou de outros países, se quisermos ser bem aproveitados pelo mundo espiritual superior, em qualquer labor feliz a que nos queira vincular. Não deveremos perder de vista que nesses países, para onde vão viver muitos brasileiros, existem uma ou mais culturas que lhes são próprias, tanto quanto existe a sua religião predominante. Imaginar que poderemos chegar em algum deles e fazer como fizeram no descobrimento do Brasil os religiosos portugueses, ou seja, montar o nosso altar, nossa mesa e celebrar nossa primeira missa, nosso primeiro culto, sessão, etc., à revelia dos seus filhos naturais, dos seus hábitos ou de suas crenças, tendo todos à nossa volta nos adorando e nos aplaudindo, seria uma ingenuidade, para dizer o mínimo.
bem real que muitos brasileiros que eram espíritas no Brasil, sentindo falta dos seus ambientes de atividade espírita daqui, tenham criado uma pequena célula de estudos, muitas vezes tendo início em suas residências, numa garagem, etc. E mais comum ainda é que acorram outros compatriotas que, seja pelo sentimento de isolamento em que se veem, seja por sua necessidade afetiva ou de fato pela sede de voltar a sorver em grupo as bênçãos dos estudos espíritas, desejam estar juntos. A nós nos parece que a proposta mais coerente será de bem vivenciar, onde quer que estejam os brasileiros espíritas, de tal modo os princípios espíritas, que os nativos passem a ver neles, nas relações sociais que mantenham, pessoas com hábitos muito diferentes, com posições muito equilibradas e justas, em meio a uma vida relacional de muito respeito, harmonia e lucidez. Isso, sem dúvida, arrastaria muita gente, em virtude da curiosidade em saber em que fontes esses estrangeiros recolhem tanta clareza, tanto bom senso e tanta firmeza de propósitos no bem para viver, mesmo diante das adversidades que são comuns para quem vive num país estranho ao seu. Vemos, nada obstante, que os grandes problemas de aproximação com os nativos nas células espíritas que se formam começam pelo fato de não haver o domínio da língua do país para um relacionamento equilibrado ou capaz de entretecer os necessários diálogos explicativos. Por outro lado, outro impedimento é encontrado na situação documental de incontável número de brasileiros, uma vez que se acham na ilegalidade nesses países. Como conviver com quem poderá tomar contato com a nossa situação e possivelmente denunciá-los às autoridades? Como tornar-se missionário declarado, de fronte erguida e sem temores, quando se está ilegalmente em terras alheias? Temos ainda outros elementos que pesam nessa relação de brasileiros com nacionais de outros países. É que muitos que são espíritas lá fora não o eram desde o Brasil. Conheceram o espiritismo no exterior. Assim, para muitos, faltam as habilidades de como administrar uma casa espírita, realizar a os estudos e as demais atividades, passando a ouvir e copiar as informações de visitantes, nem sempre amadurecidas, para dar-lhe a orientação precisa. É assim que encontramos grupos espíritas brasileiros no exterior que seguem a linha de alguém conhecido seu, do sul ou do norte brasileiro, em outros grupamentos. Os lidadores seguem a linha do nordeste ou do sudeste e, muito mais ainda, não seguem somente indicações de federativas brasileiras, mas o que quase sempre é mais complicado, ligam-se a maneirismos dessa ou daquela instituição do nosso país, ou desse ou daquele médium, e os problemas se vão avolumando, como se pode ver. Assim, não se trata de reverter o quadro da ausência de nativos de outras nações em células espíritas de brasileiros em seus países. Trata-se de os próprios brasileiros terem a clareza indispensável a respeito do que é o espiritismo e da seriedade dos seus princípios, de evitarem a colagem dos modos de fazer trabalhos espíritas no nosso país e passarem a prestar mais atenção na cultura do país onde estão, procurando melhor entendimento desta, a fim de melhor se aproximar dos seus nacionais. É comum encontrarmos no exterior as células espíritas fundadas por brasileiros com nomes dos guias conhecidos no Brasil, que por mais respeitados ou amados por nós aqui, nada informam ou significam para o povo daquele país. Nenhum cuidado de identificar os vultos espíritas do país onde estão, a fim de que, a partir do nome, caso desejem dar nomes de pessoas, possam instigar a simpatia de quem dessas instituições queiram se aproximar. Quantos nobres espíritas, espiritualistas importantes ou pesquisadores destacados conhecemos na Espanha, na França, na Bélgica, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha ou nos Estados Unidos? Nomes espanhóis como os de Amália Domingo e Soler, José Fernandes Colavida, conhecido como o Kardec espanhol, Francisco Ballester Galés, Angel Aguarod, franceses como os de Leon Denis, Gabriel Delanne, Alexandre Delanne, Albert de Rochas, Paul Marier, Camille Flammarion,
Jean Meyer, italianos como os de Eusapia Palladino, Ernesto Bozano, Cesare Lombroso, ingleses como os de Arthur Conan Doyle, Alfred Russel Wallace, Station Moses, William Crookes, Florence Cook, alemães como os de Johann Friedrich Zollner, Gustav Frenner, William Weber, americanos como os de Henry Slade, Cora Scott Hart, Edgar Cayce, Harriet Brace Stoll, médios que psicografou o famoso livro A Cabana do Pai Tomás, Abraham Lincoln, Horace Hamlin, Frank Carpenter, Charles Shockley, Joseph Banks Heine, dentre incontáveis outros nomes mais ou menos famosos, médios, pesquisadores, escritores, trabalhadores diversos, que em seu país entenderam luminosa ponte entre o território do materialismo e dos problemas humanos aos campos do espírito imortal, de onde procedem as inspiradas soluções para os problemas planetários. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Para onde vão as estrelas? Para onde vão as estrelas durante o dia? Essa foi a indagação que surpreendeu os pais naquela tarde de primavera, em passeio junto ao riacho com sua pequena de 4 anos. As crianças são muito inquisidoras. Têm esse espírito científico de tudo querer descobrir, sondar, pesquisar. De um modo geral, suas perguntas ficam sem respostas, porque não nos encontramos preparados para elas. Em verdade, desde há muito, abandonamos essa criança que vivia em nós. A criança que tudo observava, que parava no caminho para acompanhar devagarinho para onde seguiam as formigas com seus fardos às costas. Que jogava uma pequenina pedra no lago e ficava a observar os tantos círculos que se formavam, contando-os um a um, sem pressa. E repetia o gesto e tornava a contar e contar. Que via que o botão de rosa desabrochara pela manhã no jardim. Que olhava as nuvens e descobria suas 1000 formas, como num desenho animado andando pelo céu, compondo histórias. Éramos assim, plenos de olhos de ver e ouvidos de ouvir, de perguntas sem fim. O que os pássaros estão dizendo? Estão discutindo ou fazendo festa pelo reencontro? A chuva molha o rio? Quem segura as estrelas no céu? Por que elas não caem? Estão presas com barbante ou com cola? Os tantos silêncios, as tantas respostas mal-humoradas, os tantos pedidos para que ficássemos quietos, foram nos desmontando por dentro. Foram nos calando. Foram nos tornando menos inquisidores. Aqueles de nós que não nos deixamos abater e continuamos a fazer perguntas, a buscar respostas em algum lugar, com alguém que nos pudesse responder, nos tornamos os homens especiais que vivem hoje no mundo. São esses que habitam os laboratórios de pesquisas, que trabalham na elaboração das vacinas, na criação de medicamentos mais eficientes para debelar enfermidades dolorosas ou diminuir dores. São esses que compõem melodias de superior beleza, vitrais e quadros de expressivas cores, que reformulam leis, que escrevem poemas de excepcional profundidade, falando de um grão de areia, de uma brisa leve, da folha que dança na balada do vento. Cientistas, sábios, filósofos, poetas, artistas de toda sorte, permanecem perguntando, indagando e descobrindo os mistérios que a alma humana ainda não desvendou. Para onde vão as estrelas durante o dia? Aquele pai atencioso levou a menina até a beira do riacho de águas cristalinas e lhe mostrou as pequeninas pedras que brilhavam ao fundo, tocadas pelos raios de sol. Seriam estrelas? Foi a vez dele perguntar. A menina mergulhou a mão nas águas, tomou de uma delas, segurou-a e gritou triunfante. Uma estrela. Durante dias, semanas e meses, ela conservou a estrela junto ao seu coração. Levava-a consigo para todos os lugares. À noite, quando olhava o céu estrelado,
falava para sua pedrinha: você não consegue voltar para o céu de noite? Colocava-a no peitoril da janela, dizendo: se quiser, você pode ir com suas irmãs, mas volte depois para mim, tá? E a estrela nunca quis voltar, porque havia encontrado outro céu no coração da menina. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos pela oportunidade grandiosa de estudarmos sempre o seu Evangelho de amor, de luz e de paz, auxiliando a nós no programa e a todos os nossos queridos irmãos sintonizados com a nossa emissora ou com o YouTube, recebendo as bênçãos do céu todas as noites através dos seus ensinamentos de paz e de redenção. Desejo a todos os nossos irmãos muita paz, que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa junto com você e, como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.